Oi, gente, boa noite. Eu sou Paulinha Nobre. Eu sou maquiadora. Algumas pessoas me conhecem, a maioria não. Embora eu seja maquiadora e esteja toda maquiada, eu não vi falar nada sobre maquiagem, tá? E eu vim falar sobre um assunto sério e que eu já falei algumas vezes, mas hoje eu preciso. Eu sinto e sinto que eu preciso, é uma necessidade de dividir algo com vocês, porque vamos falar sobre depressão. E é uma coisa que tá muitas pessoas têm. Infelizmente, a gente não vê tanta notícia, a gente não vê tantas pessoas falando, infelizmente, porque é um assunto muito grave. E o que eu percebo é que ainda por uma mentalidade errada, uma falta de conhecimento, né, gente? Porque hoje o Google tá aí para quem quiser acessar qualquer tipo de informação, mas infelizmente as pessoas pesquisam várias coisas, mas não pesquisam aquilo que deveriam e continuam falando que depressão é frescura, é falta do que fazer, é falta de Deus. E não é assim, é real. Infelizmente não existe um exame que dê um diagnóstico, né? Porque o ser humano, né, só consegue entender e acreditar naquilo que ele vê que é palpável. E como a depressão é uma coisa que não tem um diagnóstico, não tem, sabe? Então falta uma sensibilidade e as pessoas acham que não é real. E é real. E muitas das vezes a gente só vai ver que é real quando a pessoa tira a vida, né? Então, assim, isso é muito triste, porque é o extremo do extremo. E aí essa pessoa chegou a esse extremo de tirar a vida, talvez porque ela não tenha tido compreensão, ela não tenha tido apoio. Às vezes os nossos próximos, mais próximos, que é de quem a gente espera um apoio, a gente não tem. Se a gente não tem do próximo, mais próximo, o que dirá dos estranhos? Então, a pessoa vai se fechando, vai cada vez mais se fechando, achando que ela não pode contar porque ninguém entende. E ela vai sofrendo, sofrendo até um ponto que o sofrimento é tão grande que a única saída que ela vê na vida é tirar a vida. Porque tirando a vida, acaba o sofrimento. E, gente, graças a Deus eu sofri com depressão durante muitos anos. Tomei muitos medicamentos. Nossa, é mais fácil eu dizer o que eu não tomei do que o que eu tomei. Já fui diagnosticada errada e sempre busquei. Uma coisa que eu sempre fiz foi buscar me ajudar. Porque se a gente não pode contar com o outro para nos ajudar, para nos entender, a gente tem que se ajudar. A gente tem que buscar a nossa melhora, tratamentos, terapia, psiquiatras. Sim, gente, psiquiatra não é coisa de maluco. Pelo amor de Deus, vamos parar com essa ideia errada. Já é tão difícil para quem sofre com os transtornos da mente, depressão, pânico, fobias, ansiedade. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar de taxar aquilo que a gente não entende, que é um preconceito, né? Infelizmente a gente ainda tem muito preconceito. Então a gente tem que buscar essa ajuda. E hoje, graças a Deus, eu decidi fazer esse vídeo e expor a minha situação na intenção de repente, que isso possa fazer sentido para alguém. Porque em maio fez um ano que eu me livrei de medicamentos de depressão, de ansiolíticos para dormir. E foi um movimento que eu fiz sozinha. Eu não aguentava mais tomar medicamento e eu tava meio que, na verdade, conformada que eu ia tomar medicamento pro resto da minha vida. E os profissionais que eu passei nunca me disseram que seria diferente, né? Então eu acreditava, porque se você fala que você vai morrer tomando medicamento e a pessoa não fala nada, a gente fica naquela, né? Bom, quem cala consente, né? Então, eu tive uma situação na minha vida que eu passei por uma consulta do Detran para um exame de vista. E não vou entrar em detalhes, mas assim, o resumo da história é que o que seria uma consulta para o cara lá, botar lá e dar ok para eu conseguir tirar, né, fazer renovar a minha habilitação,
Quando ele viu que eu tinha depressão e os remédios que eu tomava, ele começou a conversar e ele tinha caso na família. E eu acho que aquilo meio que deu a vontade de ajudar, de você... Pô, ele me falou algo assim, você tem certeza que você tá tão mal assim pra você tomar esse medicamento há tanto tempo? E eu falei, olha, eu acho que eu tô até bem. Mas eu já tentei parar uma outra vez e eu fiquei muito mal. Eu tive uma recaída depois de um ano. E aí ele falou a frase, gente, que foi a coisa mais preciosa na minha vida. Ele falou, peraí, você não teve recaída. Você tá me dizendo que você ficou um ano sem tomar medicamento. E aí depois de um ano você teve recaída? Você não teve recaída. Você teve um momento difícil na sua vida e aí você não conseguiu lidar, ficou difícil e você recaiu na depressão. Não pela falta do remédio. Um ano não é recaída, gente. Pelo amor de Deus. Como isso fez diferença na minha vida? Recaída é semanas, um mês, né? 2, talvez, mas um ano. Você ficou um ano sem. Então você ficou muito bem. E você aconteceu alguma coisa que você não ficou bem, ficou mal, e aí entrou o teu processo novamente. E aquilo me deu uma força tão grande, tão grande, tão grande, que eu vinha pela rua e eu, meu Deus do céu, então eu vou tentar de novo. E eu tentei, eu fui na internet, inclusive eu já estava, nessa época já nem estava mais fazendo acompanhamento com a psiquiatra, eu ainda tinha medicamento, eu estava conseguindo receita sem medicamento, sim, e aí eu falei, quer saber, eu vou fazer o meu próprio desmame. Então eu fui na internet, suguei vários vídeos, descobri o Dr. Marco Abud, que foi maravilhoso, que ele, nossa, totalmente contra remédios, medicamentos. Os medicamentos para dormir tem que ter dia para começar e para acabar. Não é essa coisa de tomar indiscriminadamente, como eu tomei por anos e anos e anos. Ferrou com a minha memória, ferrou com a minha concentração. Então, eu resolvi fazer esse desmame, vi vários vídeos dele e aí eu fui fazendo por conta própria sozinha e, gente, deu certo. Eu agradeço a Deus, eu estou aqui um ano depois, sem remédio de depressão, sem ansiolítico, sem remédio para dormir. E vou te falar, eu estou muito bem como eu nunca estive, com todos os remédios. Estou dormindo bem, tão bem como, meu Deus, eu já nem lembrava o que era uma noite de sono boa, aquele sono gostoso. Então, gente, o que eu quero dizer pra vocês? Algumas coisas, eu tenho que me controlar, que eu sou uma pessoa que eu falo muito. Então eu tô aqui me controlando pra tentar não ficar muito longo, porque é muita coisa que eu queria falar. Mas assim, a primeira coisa que eu queria falar, medicamento, gente, não salva ninguém. Senão eu teria me curado da depressão com os medicamentos. Eu me curei da depressão e da insônia sem medicamento. Prestem atenção, não estou dizendo para vocês, pelo amor de Deus, não larguem seus medicamentos. Eu só peço que vocês façam uma avaliação, olhem para dentro de vocês, façam uma reflexão, percebam as suas emoções. Tá fazendo bem o remédio? Você sente que você tá bem? Você tá vivendo bem? Ou você tá sentindo que você tá cada vez piorando, aí você vai no psiquiatra, aumenta a dosagem, muda o medicamento, passa mais um, passa mais dois. Vamos refletir. A gente tem que cuidar da nossa saúde. Então, parem e vejam se isso realmente está fazendo sentido para vocês. Parem e pensem, será que eu tô tão mal assim? Será que de repente eu não tô num momento bom que eu possa tentar ficar sem o medicamento? Façam isso sempre com o médico de vocês. Aconteceu de eu estar sem o acompanhamento médico. Eu já tinha demonstrado meu interesse, minha vontade. Eu sempre me incomodou muito eu tomar muitos remédios. E aí, às vezes, não, vai ter que passar mais um, mas eu não quero mais um, eu quero tirar. Então, assim, eu senti que era uma jornada minha, sozinha, que eu que tinha que me tirar os meus remédios, porque talvez nenhum médico tiraria remédio. Então, percebam isso, gente, na vida de vocês. Isso é uma coisa que eu queria falar. O remédio, ele te entorpece, ele te tira daquele momento de dor, e aí você não vai sentir tanta dor, você não vai sentir tanta tristeza, mas pelo menos a minha experiência, não sei vocês, mas a minha experiência é que com o uso prolongado por muito e muito tempo, ele tirou a minha tristeza, mas ele tirou a minha alegria de viver. Eu me tornei uma outra pessoa,
totalmente diferente do que eu era. Eu não tinha mais vontade de fazer as coisas, eu não tinha vontade de sair, de fazer nada. Eu perdi prazer pelas coisas que eu amava fazer. Eu perdi a minha vaidade, eu não me arrumava, eu saía de qualquer jeito. Gente, teve uma época que eu perdi a vontade da maquiagem. Eu amo o que eu faço, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, a minha sensação é que o remédio, ele meio que ele entorpece. Você não sente ruim, mas você também não sente bom. Então, assim, que vida é essa, gente? Que a gente não sente, a gente não vive, parece que a gente tá adormecido, parece que a vida perdeu o sentido, perdeu o colorido. A vida com a depressão fica cinza, mas com um remédio que teria que te tirar da depressão, também fica cinza, porque você não sente a dor, mas você não sente alegria, não sente prazer, não sente... Parece que tanto faz o que... Ah, fulano morreu. Tranquilo. Pô, passei no vestibular. Não é mais vestibular, gente. Tô velho, peraí. Passei no Enem. Pô, sei lá, alguém tá grávida. Sabe? Parece que nada mexe com você. Você fica entorpecida, você fica anestesiada, você não sente nada de bom e nada de ruim. Essa foi a minha experiência. Outra coisa, não pensem que isso é um atestado, né, de algo eterno, né? Que você tem depressão e não tem jeito. Poxa, eu já fiz tantos tratamentos, eu já fui em vários psiquiatras, passei por vários psicólogos, eu já tomei vários medicamentos, eu já fiz de tudo na vida e não tem jeito. Pra mim, não tem jeito. Pra Deus, tudo tem jeito. Eu também achava, porque eu falava isso para as pessoas que me cuidavam de mim, e eu nunca escutei, não, você não vai terminar seus dias tomando remédio, você vai melhorar. Eu nunca escutei isso. Então, eu sempre falo que Deus não pode vir aqui e conversar com a gente, sentar no nosso lado, pegar na nossa mão, conduzir. Filha, faz isso, filha é assim, filha é assado. Ele não pode. Mas ele pode e faz colocar situações, pessoas no nosso caminho, anjos no nosso caminho, porque eu digo que esse médico do Detran foi, nossa, um anjo que ele colocou na minha vida. Que dali que tomei a decisão, e se hoje eu tô sem remédio, eu devo primeiramente a Deus, que colocou ele no meu caminho, e depois dele outras pessoas, o meu atual psicanalista que tá me ajudando demais, meu terapeuta, Dr. Flávio Oliveira. Eu fico até emocionada porque eu achava que não tinha jeito mais, que era dali ladeira abaixo, cada vez mais remédio, cada vez mais, sabe? E eu perdia muitas coisas. Nisso tudo vem insegurança, vem o medo, e aí você não quer mais fazer as coisas, e aí você tem medo, e aí vem a ansiedade, né? E aí a ansiedade, inclusive, tá pior, porque eu melhorei da depressão. A sensação que eu tenho é que a ansiedade eu não curei não, tá, gente? Infelizmente. A impressão que eu tenho é que a depressão melhorou, eu me curei, e a ansiedade piorou, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a depressão, a ansiedade, essas coisas da mente, elas são traiçoeiras e nos fazem dizer não a muitas coisas na vida da gente, a perder muitas coisas, a perder oportunidades, a conseguir conquistar os nossos sonhos. Então, o que eu digo pra vocês é: hoje você pode estar com depressão, mas isso é hoje. Amanhã pode ser um novo dia, né? É uma jornada. Vocês têm sim que cuidar, vocês têm que buscar ajuda. Primeiro lugar, minha primeira dica: esquece psiquiatra. Primeiro é o psicólogo. O psicólogo é o primeiro que precisa te atender, porque ele vai ver como que você está. Se você tá com uma depressão, a depressão tem níveis, leve, né, moderada, mais grave, enfim. Cada uma tem que ser tratada de uma forma diferente. Nem toda depressão precisa de remédio. Às vezes você precisa de um apoio. É incrível, porque às vezes uma pessoa até do teu lado, um amigo, um familiar, alguém que poderia te dar esse apoio, mas as pessoas não conseguem. Eu já fiquei muito chateada com situações que eu vivi com pessoas na minha vida, por falta de compreensão, por falta de apoio, por falta de uma palavra. Hoje eu não fico mais chateada, porque eu entendo que
eles não conseguiram ou não podiam me dar apoio ou não quiseram, né? Porque às vezes a gente gosta muito de falar, mas a gente não tem paciência para escutar a dor do outro. Então, vocês precisam, infelizmente, às vezes a gente precisa, sim, pagar um profissional para nos ouvir, para nos ajudar. Às vezes uma ajuda que alguém poderia dar, que não fosse um profissional, mas a gente precisa. Então, ele que vai ver como que você tá e se você precisa de ajuda, né, de uma questão de um medicamento, de uma ajuda um psiquiatra, para te ajudar a te tirar da crise. Não é algo permanente, isso tá errado, gente, de tomar remédio antidepressivo, que foi o que aconteceu comigo por anos e anos e anos e anos e anos. E aí você também tem que tomar o remédio para dormir, porque não, para você comer, você não vai ficar, você não vai melhorar da depressão se você não tomar um remedinho para dormir. Você precisa dormir bem. Então vamos entrar com remedinho para dormir, e aí, olha, acabou que você tá com um monte de remédio, entendeu? Então, assim, o remédio é necessário? Sim, mas não são todos os casos. Então, o primeiro profissional que você, fica a minha dica, o primeiro profissional que você vai procurar é um psicólogo. Para você dizer como você se sente, ele que vai avaliar se você pode só conseguir fazer um tratamento com ele ou se precisa te encaminhar para o psiquiatra. E fique atenta, psiquiatra, gente, não é para a vida inteira. Remédio não é bengala, não é para você morrer com aquela bengala tomando remédio. Existem pessoas que, logicamente, poderão ter uma necessidade. Eu não estou dizendo isso, que todos têm que ficar sem medicamentos, pelo amor de Deus, gente. A minha intenção é ajudar, sabe? É passar a minha experiência. A minha é de um jeito, a de vocês é de outro. Mas eu fico pensando quantas pessoas podem estar se questionando da mesma forma que eu me questionei, passando pelas as mesmas coisas que eu passei. E aí, de repente, alguma palavra que eu tô dizendo aqui, assim como o médico lá do Detran me deu aquele clique, eu falei, opa, peraí que eu vou dar um rumo diferente na minha vida. Então, quem sabe, alguma coisa que eu esteja falando possa ajudar vocês, possa dar aquela viradinha de chave, peraí, pô, isso faz sentido, eu tô me identificando, eu sinto igual, eu passo igual. Então, assim, fica aí a minha dica para vocês, com todo carinho, desejando que se isso fizer diferença, se o que eu tô falando aqui fizer diferença na vida de uma pessoa, já valeu a pena eu estar fazendo esse vídeo, me expondo, é uma situação pessoal minha, mas eu sinto que eu preciso, porque às vezes as palavras ajudam, às vezes isso é tudo que a pessoa tá precisando naquele momento para dar aquele impulso para mudar a vida, ou para buscar, ou talvez até a pessoa esteja se sentindo de uma forma e nem saiba que está passando por depressão. É uma outra dica, né? Como é que eu vou descobrir que eu tô com depressão? Como é que eu sei que eu tô com depressão? A depressão é uma tristeza que não para, porque a gente fica triste sim, se a gente perdeu alguma coisa, se a gente perdeu um ente querido, se a gente perdeu um emprego, se a gente discutiu com alguém, se a gente brigou com alguém, se a gente separou. Nossa, infinitas situações podem desencadear a tristeza na gente. A gente vai ficar muito tempo, às vezes deprimido, triste, não vai querer sair. Isso vai mudar a nossa rotina. Mas umas pessoas vão ficar menos tempo, outras vão ficar mais. Mas assim, aquela lâmpadazinha que tem que acender para vocês é quando essa tristeza, ela tá persistente, ela nunca vai embora. Ou se ela não tem uma causa, né? Não aconteceu nada grave para você estar triste. Então, se não teve um motivo e você de repente começou a ficar meio depressivo, sem ter alguma coisa grave acontecido, se você perde a vontade de fazer as coisas, se você perde um ânimo, se você não tem vontade mais de fazer nada, se você não tem vontade de sair, se você tem vontade só de dormir, sim, é uma fuga. Quantas vezes eu acordava e voltava a dormir, acordava e voltava a dormir, porque eu não queria acordar. Porque eu não queria acordar para não sentir a dor, para não sentir tristeza. Então, teve dias que eu passava o dia inteiro dormindo praticamente. Acordava 3, 4 da tarde. E acordava só porque eu tinha, às vezes, que botar uma comida, ver minhas cachorras, alguma coisa do meu filho. E até eu mesma comer.
Então, assim, isso é aquela coisa de você dar aquele sinalzinho de que algo está errado, tá? E se aconteceu algo grave e você tá demorando muito tempo, já se passaram, sei lá, muitos meses, anos até, e de repente você ainda tá nessa tristeza muito profunda, radical, de você perder interesse pelas coisas, de perder o prazer, de perder, sabe? Você fica tanto faz como tanto fez. Isso é um sinal de que você pode estar com depressão. Excesso de apetite, falta de apetite, excesso de sono, humor instável, uma hora você tá bem, outra hora daqui a pouco você já não tá muito bem, falta de concentração nas coisas. Eu acho que é isso, basicamente, são os sintomas mais assim. Então, fiquem atentos, né? De repente você pode até estar com depressão e nem sabia. Então, se você tá com algum desses sintomas, busca ajuda. Busca ajuda. Seja você a sua ajuda. Porque às vezes a gente fica esperando que o outro ajude, a gente tá sem força. Eu sei que é muito difícil, gente. A gente escuta coisas muito difíceis, como a gente ter que ter coragem para fazer as coisas, para sair, para fazer uma caminhada que ajuda nessa questão da serotonina, né? Enfim, de trazer aquela coisa do bem-estar e tudo. Mas, gente, como é que a gente vai ter força para caminhar se a gente não quer sair da cama? Então, assim, é bem complicado. Então, fica aí a minha dica. Eu espero que eu tenha conseguido passar as coisas mais importantes. Eu queria falar mais, mas já tem 20 minutos. E assim, se vocês por acaso se identificaram com alguma coisa que eu falei, se vocês se sentiram que alguma coisa ajudou, fiquem à vontade para me mandar mensagem, fiquem à vontade para conversar, no que eu puder ajudar, se eu puder esclarecer de alguma forma. Se vocês quiserem que eu faça, sei lá, não sei de que forma eu poderia ajudar, para tirar dúvida, para falar mais sobre a minha experiência, se fazer um outro vídeo, fazer uma live, me manda mensagem, conversa, enfim, o que eu puder ajudar vocês, eu vou ficar feliz. É o que eu falei, se uma pessoa já conseguir ajudar, eu já tô feliz, porque eu sei que é muito difícil essa caminhada com depressão sozinha. Então eu espero que de alguma forma isso possa fazer sentido e possa ajudar vocês de alguma forma, tá bom? E eu quero ver vocês também superando. Eu tô muito feliz que eu superei e eu tenho certeza que muitas outras pessoas também vão conseguir superar, tá bom? Fé, força, foco pra vocês. Beijo.